todos inscritos no canal Padre Trindade Oficial. Pois bem, nosso tema hoje é exatamente sobre um conflito que está acontecendo entre as Forças Armadas e o Senado, na pessoa do senador que é presidente da CPI, né? Tendo em vista o desenrolados acontecimentos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Padre João Trindade, escritor, psicólogo, filósofo, também, claro, como diz a filosofia, somos ser político, a favor da democracia e contra as ditaduras, e principalmente a favor do humanismo, do respeito ao ser humano. Então, diante disso, do tema que eu já falei, que é sobre esse conflito que ocorreu hoje, do conflito que se estabeleceu em relação às Forças Armadas e o presidente da CPI, ou seja, ele representa o Senado, e toda pessoa que pertence a uma instituição, ele carrega nas suas costas a instituição a qual ele pertence. Assim, qualquer coronel, qualquer soldado, então também carrega nas suas costas a instituição a qual ele pertence. Por isso que é importante essa questão aí da imagem. Ou seja, é importante também a reflexão sobre até que ponto as Forças Armadas deva ser uma instituição, continuar sendo a instituição de Estado e não de governo. Porque infelizmente o que está ocorrendo é que está tendo muitos militares mesmo no governo do Bolsonaro. E isso é um propósito do Bolsonaro, é um projeto dele, é um plano dele. Porque ele tem o objetivo de instituir uma ditadura. Isso aí desde o começo ele nunca negou. De destruir a democracia, como ele está destruindo, e enchendo o governo de militares, tirando o papel dos civis, que o nosso governo é militar, é civil. Então tem que ter muitos civis capacitados. Não quer dizer que os militares não são, mas tem muitos civis capacitados que poderiam ser aproveitados no governo. E ele está enchendo o governo de militares. Qual é a intenção dele? Nós não somos crianças, né? Nem eu não sou, nem as Forças Armadas são, e nem o brasileiro é. Que nós não somos bestas também. Nós sabemos que ele tem uma intenção por trás disso, que é exatamente destituir uma ditadura. E quer, com isso, o apoio dos militares. É isso que está, a intenção dele é essa. Só que ele não vai conseguir isso, não. Porque eu, particularmente, como cidadão, eu acredito muito nas Forças Armadas. No Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Tenho certeza que ele sabe qual o papel deles. A função deles é de Estado e não de governo. Então, não adianta o Bolsonaro querer envolver os militares nessa questão de política. Porque no momento que os militares participam de um governo, eles deixam de ser imparciais, na verdade. Porque toda pessoa que pertence a um governo, o objetivo é defender aquele governo. Isso é coisa lógica, né? Eu não estou ensinando ninguém aqui. Não estou ensinando as Forças Armadas, não estou ensinando aos civis nada. Eu estou só dizendo que é coisa lógica. Se eu participo de um governo X, no caso, então eu vou defender aquele governo. E todo governo quer se perpetuar no poder. Então o governo Bolsonaro também quer se perpetuar no poder e tem um projeto ditatorial. E no momento em que os militares, as Forças Armadas, se envolvem com esse projeto dele de governo, porque o papel das Forças Armadas, a função é de governo, é de Estado. Daí porque não tem que estar no governo, mas dentro daquelas funções normais, já especificadas para os militares, né, como os outros presidentes anteriores. Né? Não tinha esse conflito. Por que agora está tendo esse conflito? Entre, no caso, o Senado e os militares e as Forças Armadas. Por quê? E antes não tinha. Por quê? Porque a quantidade de militares que existia realmente era uma quantidade
normal, aceitável, real, né? É, correta. Agora não, ele, com a intenção dele de envolver o militar num projeto, numa estratagema de ditatorial, então ele pensa que os militares são crianças, as Forças Armadas são infantis e quer envolver Forças Armadas num projeto que é dele, que não é nosso, que não é do Brasil, que não interessa a nós brasileiros. Interessa somente a um desejo dele. Um desejo dele, mental, que ele tem conflitos mentais. Você veja que tudo dele é sempre um conflito, transformando num conflito. Você veja que a maioria da população brasileira é a favor da OMS, da máscara, do álcool em gel, do isolamento. Ele é contra, ou seja, ele é sempre do contra. Não importa se a coisa é certa ou errada, ele quer ser do contra. Então ele tem a mente conflitiva. Como psicólogo estou dizendo isso, ele tem a mente conflitiva. Se ele vai falar do ser humano, ele sempre quer colocar o hétero em oposição à homossexualidade. Se ele vai falar de pessoas, ele vai desprezar sempre alguém, ou vai falar de religião, a tentativa de desprezar a religião e valorizar a outra. Ele quer criar sempre assim conflito, né? Da mesma forma também ele quer criar um conflito entre as Forças Armadas e a sociedade civil. E os poderes, como no caso os poderes do Senado, poder executivo, legislativo e judiciário. É isso que ele quer. Para tentar justificar um golpe, né, que ele quer fazer envolvendo militares. Então ele quer criar esse conflito. E ele veja que ele está conseguindo. Aí esse conflito aí que houve foi exatamente porque ele colocou muitos militares, e é claro que não são todos, mas tem uns que estão envolvidos aí, nessa questão aí, né, de superfaturamento de vacina, envolvido em corrupção. Claro que a minoria, não é a maioria. Mas exatamente como eu disse, toda pessoa traz toda pessoa que participa da instituição traz em suas costas a instituição. Então a pessoa, quando tem uma irregularidade, as pessoas não vão ver, foi fulano, talvez o coronel, o cabo, o soldado, né? Vê isso. Então por isso que o exército, eu estou aqui como dando uma opinião, como civil, como brasileiro, como cidadão, que é muito importante que o exército repense essa estratagema do Bolsonaro de envolver as Forças Armadas em problema dele, em desejo dele, em conflito dele. Então, você veja que todo mundo que se envolve com ele sai sempre perdendo. O Moro perdeu tudo que tinha, suas funções de juiz, tudo envolvido com ele. O Moro saiu perdendo. Os médicos anteriores também, que foram ser lá do Ministério da Saúde, saíram perdendo também. Totalmente desmoralizado. Uma vez que ele tem até pelo menos a maioria, se tem notícia, a maioria das instituições brasileiras, do Ministério, tem sempre um paralelo. Então tá lá, os outros estão lá de fantasia. Os oficiais estão de fantasia. Na verdade, o que funciona é um paralelo. Ou seja, é uma coisa por trás do pano, é uma coisa às escondidas, é algo clandestino. Ele não é a pessoa capaz de se mostrar quem ele é. Está sempre por trás de alguma coisa na obscuridade. Então o exército tem que ter cuidado com isso. As Forças Armadas têm que estar observando isso. Você veja que todo mundo que se coliga com ele sai perdendo. Pode observar todo esse Ricardo Salles também, do meio ambiente, tá aí, encrencado. Pazuello também está encrencado. Enfim, todos eles que se envolvem com o Bolsonaro se encrencam em alguma coisa. Perde a boa imagem. É bom que o Exército repense, as Forças Armadas repensem essa soma governamental com o Bolsonaro. Entendemos que o papel das Forças Armadas não é de governo, é de Estado. Por isso que é bom, ao meu ver, enquanto é tempo, se retirar. Ficar só aquela quantidade que tira os outros governos.
aqueles cargos mesmo próprios dos militares. Não é porque a função do militar não é, né? É governar. A função dos militares é as fronteiras, cuidar das fronteiras, tanto territorial como aérea, cuidar também da floresta amazônica, se preparar para qualquer intervenção externa, né, de defesa. Sim, o papel o papel, a função das Forças Armadas é de defesa da nação, defesa do país, não é de defesa de governo, de nem quem quer que seja, né? Não é. Está acontecendo. No momento que ele enche o governo de militares, aí o militar vai ficar a serviço do governo, e não mais do Brasil, e não mais das nossas necessidades enquanto brasileiros. Daí porque as Forças Armadas têm que pensar, têm que refletir sobre o que está acontecendo. Né? Como também, é claro, o Senado também tem que refletir, tem que pensar sobre o que foi dito. Porque o que o Bolsonaro quer é isso mesmo, essa guerra, essa briga, esse conflito que ele quer colocar as Forças Armadas contra a sociedade brasileira. É para poder justificar um golpe que ele quer dar. Né? Então, só que ele não vai satisfazer o gosto dele, não, porque não vai acontecer, não, porque as Forças Armadas sabem muito bem, é consciente, sabe, ter bem delineadas as suas funções, que é um papel de Estado e não de governo. Por isso, é importante que retire o pessoal desse governo aí, corrupto, um governo corrupto, um governo que o pessoal morrendo de Covid e esse governo dele fica vendendo vacina, superfaturando vacina e o povo morrendo. Se pensava que a questão da vacina estava demorando só por causa dele não aceitar a vacina, mas não, é porque o governo dele é corrupto. É um bando que se juntou para estar fraudando os cofres públicos, matando, é um governo genocida. Ele está sendo até acusado pelo estrangeiro de ser genocida. Ele pode ser até julgado pelo Tribunal de Haia. Você vê qual é a imagem que ele está tendo lá fora, a imagem dele, com relação a aceitar tocar fogo na Amazônia, desmatamento, tráfico de esse negócio de ouro, essas coisas aí de procurar ouro clandestino nas terras indígenas. Enfim, ele está no imbróglio que é muito bom que as Forças Armadas saia desse governo, que é um governo que já está apodrecido, que já caiu muito antes de existir, nunca nem existiu. É um governo que todo desde o começo só tem criado problema para o Brasil, conflito, a imagem péssima. Ele está entre dos presidentes que mais persegue a imprensa, que mais proíbe a liberdade de expressão, é ele, em primeiro lugar. Aí depois vem aquele da Síria, vem aquele da Venezuela e outros. Mas ele está em primeiro lugar, os que não respeitam as pessoas. Então, isso não é bom para as Forças Armadas. Está vinculado a uma pessoa dessa, vinculado a um governo desse que está muito mal, tanto aqui no país, que ele está com 68% de rejeição, e lá fora. Essas passeadas que houve aqui sábado, também houve lá em Londres. Quer dizer, os brasileiros que estão fora do Brasil também estão se movimentando. Então, é um governo que está fadado, que já está fracassado. Ele já está sendo até, tem notícia crime, por improbidade administrativa. Então, o governo encrencado é um governo que não, em primeiro lugar, é um governo que não serve. E o Exército é uma instituição muito séria, as Forças Armadas é uma instituição muito séria, que serve ao país. E não pode se envolver com um tipo de gente como o Bolsonaro e um tipo de governo corrupto que ele tem. Que ele propaga, o que ele constrói é a corrupção. Então é importante que o Exército repense. Porque o que ele queria era isso mesmo, esse conflito entre as Forças Armadas e o Senado. Entendeu? Mas só que vocês não têm que cair no Bolsonaro, não. Eu mesmo nunca caí. Eu sempre tive clareza do que ele quer, do que ele é e do que ele pretende, e a gente tem que estar todo tempo de olho nele. Porque dali não sai nada que preste não, viu? Nada. Cada dia o país afundando. Então, não é bom que as Forças Armadas estejam no governo desse, que está fracassado.
fadada ao fracasso, cheio de corrupção, está na lama da corrupção, está de rachadinha, né? Diz que na rachadinha o número dele é 01, né? Quer dizer, todo tipo de corrupção está envolvido, desde as rachadinhas até essas questões da vacina, improbidade administrativa de não ter feito a fiscalização, de não ter, ao contrário, já se sabe, já tem aí áudio que sai que ele ia se encontrar até com esses fraudulentos, né? Em relação a esse nome tão esquisito, né? Eles têm, esse pessoal aí da fraude, dessas empresas aí intermediárias, né? Com as vacinas, é como se você pudesse comprar vacina nas esquinas. Pessoas que não têm nada a ver com a saúde, com a área da saúde, não tem nada a ver nada com nada, está vendendo vacina. Quer dizer, isso é um governo, desculpa a expressão, esculhambado, é um governo bagunça generalizada, é um governo sem moral, é um governo sem nada. Então o Exército não pode estar vinculando a sua boa imagem a um governo desse fracassado, sem imagem destruída, né? Se é que teve algum dia imagem. Então é isso que está acontecendo, é esse o meu papel como padre, como civil, como brasileiro cidadão, é alertar as Forças Armadas para pular fora desse governo aí, tanto o pessoal da ativa como o pessoal também da reserva, e ficar só aquela quantidade X que tinha nos outros governos anteriores, né? É um governo cheio de confusão, cheio de problema, cheio de falcatrua, é um governo que tem um apoio das piores pessoas, como no caso aqui esse rapaz aí que pregava a ditadura, esse deputado pregava a ditadura, pregava o AI-5, que é a tortura. Então como é que ele mesmo pregou a tortura? Quando teve aquele impeachment daquela presidente anterior, ele pegou e disse que aquele voto contra a presidenta era exatamente a favor do torturador. Então, basta ver que a pessoa que defende a tortura não deve ter nosso apoio, não deve ter nosso apreço. É gente que não tem coração, gente que não é humano, desumano, que apoia a tortura, desumano. Então, essa turma dele, esses chamados bolsonaristas, são todos assim, desumanos, apoia a tortura, apoia golpes, eles apoiam, ficam querendo derrubar o Congresso, derrubar o Supremo Tribunal Federal, né? Supremo, então, o Congresso Supremo. Então eles querem destruir tudo, é anarquia, eles são anárquicos, tem nada de projeto, tem nada de ideologia, eles são muito anarquistas, são um bando de anarquistas, e vieram para querer bagunçar tudo. Mas você vê como essa equipe de ética aí, deu 6 meses de suspensão para a pessoa que está defendendo a tortura para o brasileiro, defendendo a morte para o brasileiro, defendendo o exílio, porque o AI-5 é tudo isso, é morte, é tortura, é exílio, e ele estava defendendo. Então como é que essa equipe aí que diz de ética, essa equipe é chamada, o nome que eu dou para ela é de impunidade, a equipe da impunidade, até porque é formada a maioria de gente do centrão, que são os políticos que apoiam o Bolsonaro, que são os políticos que a gente chamava anteriormente, na década de 70, 80, 90, os fisiologistas. Esse termo saiu um pouco do calendário político, mas eu estou botando de volta. São os fisiologistas. Aqui no PE nós temos um fisiologista, que é o Ciro Nogueira, para essa engrenagem do Bolsonaro também, essa mortandade, genocídio também. Então, esse presidente também da Câmara, que fica sentado nos processos de impeachment, fazendo vergonha o povo do Alagoas, que era de lá. Então, quer dizer, como se ele estivesse governando para o Bolsonaro, e não para nós brasileiros. Se lá já tem mais de 100 propostas de impeachment para o Bolsonaro, por que ele não bota para votar? Foi o que o Bolsonaro deu para ele. Porque ele não está fazendo nada, esse tipo de político faz nada de graça para ninguém. Então, quem botou ele, plantou ele lá foi exatamente o Bolsonaro, tanto o presidente do Senado, como o presidente, né, da Câmara. Todos plantados pelo Bolsonaro, do bolsonarista. Então é por isso que nada vai para frente do caso do impeachment. Não é que o Bolsonaro estava nem aí. Mais de 100 pedidos de impeachment.
Até as religiões se juntaram. Não adianta ele querer estar aí. Ele sempre, até quando ele fala, é querendo colocar uma religião contra a outra. O que é que tem a ver dizer que o que vai botar no Supremo é evangélico? O que é que tem a ver? Lá também tem católico, lá também tem outras religiões, aí cada um vai dizer, vai botar um membro de cada religião lá, vai botar um católico, botar um evangélico, botar um espírita, botar um afro-brasileiro, então toda religião botar um lá, não tem nada a ver. É porque, como eu já disse para vocês, ele tem a mente conflitiva. Ele sempre quer criar um conflito entre as pessoas, entre as instituições, entre as religiões, porque a mente dele é conflitiva, então ele não se sente bem sem ter um conflito. Tem gente que é assim, tem a mente conflitiva como ele. Não se sente bem se não tiver uma confusão, um problema. Então ele é sempre assim. Até porque para ir para o Supremo, não tem nada a ver com religião. O Supremo tem a ver com a capacidade jurídica, advogado, capacidade jurídica, experiência jurídica. Isso é que tem a ver. Não tem nada a ver com religião. Ser uma pessoa humana, ser alguém humano, alguém que não tem preconceito, alguém que lida com o plural, né? Alguém que chega lá querendo botar um pensamento único, que não existe pensamento único. Nem Deus, nem Jesus Cristo é unanimidade, o que nós vamos ser? Né? Então todo mundo, claro que tem existe as diferenças. Então é isso, não é alguém que faz ninguém chorar. Isso aí não é critério para ser um sentimentaloide, falando palavras sentimentais, faz as pessoas chorar. Aí isso é critério para ir para o Supremo. Não tem nada a ver, isso aí é espécie de maluquice até, pensar assim. Exatamente o que tem que ser a pessoa que seja plural, principalmente. Seja plural, que atenda a todas as modos de pensar, que atenda a todas as ideias, que atenda também a todas as questões também da sexualidade, né? Não seja lá impondo um tipo de gênero. De jeito nenhum. Tem que respeitar todos os gêneros. Então esse é que serve para o Supremo, não é quem faz ninguém chorar não, viu? Eu não reconheço esse rapaz aí, caiu de paraquedas nesse governo dele, mas eu penso que também para mim tanto faz se ele serve para lá ou não serve, até porque quem tem que ver isso é ele não está vendo, então não tem nada a ver com isso não. Eu só sei que essas coisas que ele falou aí, na reportagem que ele falou, não tem nada a ver com ser adequado para o Supremo. Ser adequado para o Supremo é os que estão lá. É os que estão lá. Não tem esse negócio tem nada a ver com religião. Tem a ver com direitos humanos, com a advocacia, com o jurídico e com a humanidade, ser humanista, respeitador das pessoas, defender os mais fracos, os vulneráveis. É isso que tem que haver. Tem que estar lá no Supremo é quem pensa assim. E não porque faz 50 pessoas chorar, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está redondamente enganado. Então, o que acontece? É importante que a gente, nós brasileiros, a gente não se influencie. O que ele quer é isso. É colocar os brasileiros contra o Congresso. Claro que lá tem a turma que é a maioria do lado dele, né? Ele está de centrão. São os fisiologistas que só querem encher o bucho, a barriga, no Nordeste chama bucho. Encher o bolso de dinheiro, ó. Só porque eles servem. E defender coisas que não tem nada a ver com a gente, com o nosso interesse com a população brasileira. Só para estar sustentando um governo corrupto como o do Bolsonaro, né? Você está vendo aí, toda a CPI desmascarando a corrupção das vacinas, rachadinha e outras coisas a mais aí no governo desse Bolsonaro. Então, penso que não é bom as Forças Armadas servir a um governo desse, cheio de corrupção, que isso mancha, e isso pode, não estou dizendo, pode prejudicar a imagem do Senado, a imagem das Forças Armadas. Por isso é bom a Força Armada pensar nisso. Eu penso que foi bom isso que aconteceu entre o presidente da CPI, a sua fala, que eu não vi ofensa nenhuma ali, particularmente falando, não vi ofensa nenhuma. Então, o que estava falando está exatamente dentro do que estava acontecendo, que tem militares envolvidos, tem coronel, tem não sei o que mais, cabo,
envolvido. Então isso era importante e isso é a forma das Forças Armadas se autoavaliar. Até que ponto é importante a gente deixar nossa função de Estado e entrar na função de governo. Porque se eu estou no governo, eu tenho que defender o meu governo, o governo que eu participo. Aí eu deixo de lado a minha função de Estado. Isso é prejudicial. Isso incorre em disciplina, né? Em vários setores. Então é importante, vendo aí um monte de coisas erradas que está tendo nesse governo, não é só nós do Brasil que estamos enxergando, também o exterior está enxergando, sem falar que é um governo altamente genocida, né? Genocida mesmo. Então é importante que a gente tire ele o mais breve possível. Então nós poderíamos ter qualquer ajuda política do Exército seria nesse sentido, tirar ele. E se fosse possível ter, que acho que não é uma coisa civil. Mas se fosse, era para tirar ele. E não para dar sustentação a um governo desse que todo mundo sabe que é um governo corrupto, né? Então, nesse sentido aí, é importante que o Exército, que as Forças Armadas reflitam, façam autoexame. Até que ponto nós devemos nos envolver com essa ação que é de governo e nosso papel é de Estado. Ainda o governo corrupto, né? Então, nesse sentido aí que eu quero colocar, quero dar minha contribuição, né? Nesse sentido, como brasileiro, como cidadão, como padre, como civil. Então, né, não tenho nada contra as Forças Armadas. Ao contrário, eu tenho contra o Bolsonaro, porque ele que está causando toda essa confusão. O que ele quer é isso aí, ele está se gloriando nessa hora, né? Porque ele quer exatamente esse conflito aí. Para poder colocar as Forças Armadas contra a sociedade contra as Forças Armadas e ele querer aplicar o golpe. Essa é a função, esse é o desejo dele. Não tem que cair na jogada do Bolsonaro, não. Ninguém vai cair na jogada do Bolsonaro. Nem a sociedade civil, nem muito menos Forças Armadas e nem muito menos o Congresso, né? Esse centrão aí, que é o que apoia ele, os fisiologistas, as próximas eleições estão vindo aí. E a gente já sabe que se o Bolsonaro não sair pelo impeachment, mas ele vai sair no próximo ano, ele vai sair pelo voto. Que a população toda do Brasil já está sabendo. A maioria, que tem rejeição de 68%, a maioria já foi feita pesquisa e já tem um candidato que vai ganhar primeiro turno. Então não adianta, ele quer exatamente criar esse conflito, porque ele não vai querer aceitar a derrota que ele vai ter. Aliás, já é um derrotado, né? A derrota final, no próximo ano, ele vai ter. Então, dá teu like, compartilha esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, seja membro do nosso canal para ver os bastidores, né? Também contribui com o nosso canal para que a gente possa se expandir cada vez mais. Legal, beleza, zen. Parabéns para as Forças Armadas, está lá, vai para a Amazônia, para ver as questões lá, então, e fora Bolsonaro, viva a vacina, vacina já, fora Bolsonaro é a corrupção da vacina. Então, até lá, legal, beleza, zen, fui!